Nós estamos aqui com a pastora Cristina, junto com seu esposo, o pastor José Carlos. Ela é idealizadora do projeto Anjos da Fé. Pastora Cristina, muito obrigada por nos receber, muito obrigada por abrir a porta da sua ONG, da sua casa e nos receber. Nós vamos fazer perguntas, porque nós ficamos apaixonados por este projeto e nós queremos saber quem é a pastora Cristina. Eu me formei em 80 no Betel Brasileiro, né? Me casei em 81. Estive no Nordeste durante 11 anos, fui missionária no Nordeste 11 anos. Lá nós abrimos muitas igrejas e ficamos 8 anos em São Luís, Maranhão, e lá também nós abrimos bastante igreja, todas as igrejas presbiterianas renovadas dentro de São Luís. E com parceria em outras cidades do Nordeste e estados do Nordeste, nós abrimos outras igrejas. E hoje, nós temos quase 50 anos de ministério, né? Então nós coordenamos as igrejas Fonte da Vida, nós coordenamos Igreja de Cristo e outras igrejas que nós coordenamos, e nós implantamos outros projetos sociais. E hoje, de 9 anos para cá, nós já estamos na fase de aposentadoria. Então nós resolvemos cuidar de projetos sociais, né? Porque a coordenação de igreja nós fizemos muitos anos e tivemos, graças a Deus, muito sucesso, e ajudamos igrejas pequenas a se tornar grandes. E depois desses anos todos nós resolvemos cuidar de gente e fazer um trabalho específico com moradores de rua e com prostitutas. Então, assim, hoje eu tenho 44, vou fazer 45 anos de casado, tenho 3 filhos que são filhos, todos eles são empresários, e minha filha é pastora da Igreja Batista Renascer, junto com meu genro, e eles cuidam de departamentos da igreja. Então, assim, eu sou uma pessoa comum, mas que Deus me deu, assim, a oportunidade de me preparar e de dar muito de mim, e de fazer coisas diferentes, né? Fazer coisas diferentes. Eu sou empresária, eu tenho um comércio em Campinas, trabalho com acessórios para a indústria de roupas. Há mais de 40 anos o meu comércio existe. Então, meu sustento vem do meu trabalho. E a ONG, até o momento, ela ainda não tem ajuda do governo. Então, nós vivemos de recursos próprios, né? É isso. E que trabalho lindo! Então o projeto começou após a senhora pastorear muitas igrejas, conduzir muitas congregações. Eu gostaria de saber nesses 9 anos de projeto, qual foi a maior experiência que a senhora teve no projeto Anjos da Fé? A maior experiência foi conviver com pessoas em situação de rua. Eu aprendi coisas que eu vou levar para a eternidade. Que são coisas assim, o que você precisa para viver? 70% das coisas que você tem ou compra, você não usa. Então você precisa de muito pouco para viver. Você não precisa de tudo que você tem para viver. A maior experiência que eu tenho tido é descobrir que Deus ama esse povo e que Deus se preocupa com esse povo. Se preocupa tanto que aqui no Projeto Anjos da Fé nós não corremos atrás de doações. Temos algumas parcerias, mas a experiência que nós temos aqui, que é o que nós queremos, chega aqui nas nossas mãos e através das pessoas, né? Que quando Deus
Ele quer nos abençoar, ele nos apresenta pessoas. E pessoas são pontes, né? Pessoas são pontes. Pontes que nos levam à bênção que Deus tem reservado para nós. Então, a maior experiência que eu tenho tido é que Deus ama realmente o necessitado e que esse povo, que muita gente rejeita, está nas madrugadas clamando a Deus por uma libertação, clamando a Deus para que Deus envie anjos para que possa trazer a libertação para a vida deles. E assim, eu tenho aprendido que se você diz sim para Deus, ele tem a capacidade de te usar. Mas se você diz não para Deus, a fila anda. Deus levanta outras pessoas que estão não só disponíveis, mas que elas estão disponíveis e estão pronto para colocar em prática aquilo que elas foram chamadas. Então, assim, o que eu mais tenho aprendido é que Deus ama as pessoas e que Deus se preocupa com essas pessoas e que 90% dessas pessoas vieram de igreja. A igreja que tinha que curar, ela fere. E essas feridas, às vezes, levam as pessoas a situações terríveis. E precisa vir uma ajuda de fora, uma ajuda externa, de anjos disponíveis para Deus, que vão atrás dessas pessoas e dizem, olha, ele ainda te ama, ele ainda se importa com você, né? E essas pessoas, elas querem ir para o céu, mas elas não sabem como, elas não sabem como que elas podem sair dessa situação. E elas precisam de uma ajuda externa para tirar elas daquela situação, né? Porque a Bíblia diz que quando nós pecamos, nós nos tornamos escravos do pecado. E essas pessoas, elas se tornaram escravas. E elas não sabem como se livrar dessa escravidão. Então precisa haver anjos e pessoas de Deus que tenham a unção, a graça, a disponibilidade para poder levar essas pessoas de volta para a presença de Deus. É verdade. A gente pôde ver na rua pessoas falando, eu fui ferida pela igreja, eu fui ferida, aconteceu isso e aquilo. A gente sabe que a igreja não é um lugar para pessoas perfeitas, né? É todo mundo pecador e tudo mais. Mas às vezes tem pessoas que não estão firmadas em Cristo lá dentro. E por causa de decepções elas saem e vão para um abismo mais profundo, como a senhora trabalha em resgatar essas pessoas. Eu gostaria que a senhora deixasse para a gente quais meios as pessoas que vão ver esse vídeo, vão ver a live, vão ver o mini documentário que a gente vai fazer, eles podem se voluntariar e quais meios eles podem doar, seja alimento, roupas, como que essas pessoas podem olhar para vocês e ajudar? Olha, nós temos o Instagram nosso, no Instagram você vai achar o Pix, você vai achar a forma de doar, o lugar para levar, o nosso endereço. Nosso Instagram é Missão Anjos da Fé Goiânia. Repetindo, Missão Anjos da Fé Goiânia. E através do Instagram você vai ter todas as informações para nos doar. Nossa maior demanda aqui são roupas masculinas e alimento, tá? Nós temos despesas fixas, que é aluguel, água, luz. Essa transição de levar pessoas para casa de recuperação, nós gastamos muito combustível. Então, uma das maiores necessidades nossas é combustível, né? A gente precisa, se você tem combustível ou tem um posto de gasolina para doar, a gente não precisa nem pegar em dinheiro. Você pode doar através da sua empresa, né? Então, assim, cada pessoa vai dizer o que ela pode fazer para doar. E quando as pessoas, não é nosso costume ficar nas redes sociais pedindo, dá isso, dá aquilo, a gente simplesmente mostra o trabalho, porque isso aqui é o evangelho prático.
Esse aqui é o evangelho que Jesus pregava, né? Ele falava a palavra, mas ele alimentava o povo também, né? Então, eu não sei, eu aprendi, fiquei muitos anos no Nordeste e as pessoas diziam, eu dizia para as pessoas, Jesus te ama, e elas diziam, eu estou com fome. Então, assim, não é o nosso primeiro projeto. Nós tínhamos um projeto em São Luís do Maranhão, com 120 crianças, e nós apadrinhamos essas crianças através da World Vision, a visão mundial. E nós cuidávamos de uma população de 5.000 famílias. Então não é o nosso primeiro projeto, nós já implantamos outros projetos. A Fonte da Vida, nós implantamos o projeto Aprisco e outros projetos que nós implantamos. Então nós não estamos brincando de fazer projeto social, nós sabemos aonde nós queremos chegar. Então, se você quer nos ajudar, nos acompanhe na rede social e vê o que você quer ajudar, tá? Se você quer ser um voluntário também, fique à vontade, venha nos conhecer. O ideal é você fazer como essas meninas da faculdade. Venha nos conhecer pessoalmente, venha conhecer o trabalho pessoalmente e você vai ver os resultados do trabalho. Através dos resultados, né, hoje a gente não mede as pessoas nem pelo sucesso, nem pelo fracasso. A gente mede as pessoas pelos frutos que elas produzem. Então, assim, se você vier aqui, você vai ver frutos. E os frutos falam do nosso trabalho. A senhora tinha dito que a senhora resgatou 50, a Ellen, se ela não me engano, 50 prostitutas que estavam nessa vida e trouxe elas para uma vida de dignidade. Fala mais um pouquinho sobre isso. Então, nós, os primeiros anos do nosso projeto, nós concentramos o nosso trabalho com prostitutas, porque o nosso trabalho, nós estamos no bairro de maior prostituição em Goiânia, né? E é o maior bairro de drogas, assassinatos, travestis. E esses primeiros anos, os 5 primeiros anos do nosso trabalho, nós concentramos o trabalho com prostitutas. Então, nesse período, nós tiramos mais de 50 prostitutas da rua. E aí, essas meninas saem da rua e nós fazemos uma manutenção, nós ajudamos elas com alimento, calçado, roupa. Tem algumas que já casaram, já estão bem-sucedidas. Nós temos meninas que nós tiramos da rua que são donas de pousadas. Nós temos meninas que são psicólogas, meninas que já se formaram na faculdade e já têm outro tipo de vida. Mas nós temos aquelas também que, por causa da qualificação, elas vieram por subemprego. Então, essas a gente faz uma manutenção, tanto psicologicamente, espiritualmente, como também doando alimentos, roupas, calçados. E nós temos várias famílias cadastradas aqui também, né? Então, o trabalho com prostituta foi um trabalho muito bonito, muito gostoso de fazer. Por quê? Porque, vamos dizer, 90% dessas meninas, se você conversar com elas, elas têm uma linguagem só. Eu quero sair, mas não dou conta. Então, como eu disse anteriormente, elas precisam de uma ajuda externa que ajude elas nessa retirada, dessa tirada delas, dessa questão da prostituição. E eu creio que o Anjos da Fé tem disponibilidade para isso e continua fazendo, né? Nós ainda trabalhamos, nosso trabalho hoje está concentrado mais com moradores de rua, mas hoje nós ainda resgatamos prostitutas, que na realidade hoje são jobs, né? Jobs. É verdade. Mudou de nome, mas continua sendo o mesmo trabalho, né? Exatamente. Pastora Cristina, muito obrigada pelo seu tempo, muito obrigada por abrir a porta da ONG, abrir a porta da sua casa para nós, abrir seu coração. Muito obrigada pelo seu tempo.
A pastora Cristina está muito cansada. Está muito cansada porque ela trabalhou incessantemente hoje. A gente só vê a pastora passando para lá e para cá, resolvendo algum problema. Muito obrigada, Deus te abençoe. Nós vamos mostrar esses vídeos, essas lives para o maior número de pessoas que a gente conseguir. E cremos que Deus fará o mais, porque Ele é poderoso e fiel. Muito obrigada, viu? Deus abençoe. Esta é a sede do projeto Missão Anjos de Fé. É uma ONG que é voltada para ajudar pessoas em situação de rua. Eles estão há 9 anos trabalhando com prostitutas, com pessoas em situação de rua. Eles dão, neste momento está chegando doações que eles receberam para estar ajudando famílias. Eles não apenas retiram prostitutas da rua, mas eles também ajudam essas mulheres a se inserir na sociedade. Eles ajudam a cuidar dos filhos dessas mulheres, dão educação, fazem discipulado, oferecem café da manhã, oferecem almoço, roupas, calçados, banho. Neste momento, nós estamos nos preparando para fazer um evangelismo. E onde nós vamos à matriz, onde nós vamos em algumas regiões, onde tem uma forte concentração em pessoas em situação de rua. Essas pessoas que vocês estão vendo são pessoas que foram e são ajudadas pelo projeto Anjos da Fé. Então, eles ajudam, trazem para o projeto, dão dignidade e dão destino também. Mostram para eles o que é o verdadeiro evangelho de Cristo, que não fica apenas em palavras, mas cumpre ação, cumpre o ir, cumpre o ajudar, o estender a mão, o dividir o pão. Então, nós estamos neste momento nos preparando para sair aqui da sede Missão Anjos da Fé e continue nos acompanhando. Estamos aqui próximo ao terminal do Dergo, bem pertinho da rodoviária. Nós já estamos fazendo mais um trabalho. Estamos captando as pessoas em situação de rua que querem ir para o projeto, tomar um banho, vestir uma roupa, receber alimentação, ouvir uma palavra. Já vamos seguir para o próximo destino. Nós estamos aqui com o Dinei, conhecido como Pipoca. Esse irmão é uma bênção. Nós estamos aqui... Qual o lugar? Campinas, tá? Na cidade de Campinas. Campinas. Que trabalho é esse que a gente está fazendo agora? Aqui nós trazemos o lanche. Aqueles que querem ir conosco, nós pomos ele dentro do nosso carro, levamos. Chega lá, eles tomam banho, troca de roupa, corta cabelo, tem um culto. Aí eles almoçam, aí depois aqueles que querem ir para uma clínica, nós arrumamos a clínica e leva. Aqueles que não querem, nós pegamos e trazemos aonde nós pegou de fora. Glória a Deus. Há quantos anos o senhor faz parte do projeto? Também eram uns 2 anos. 2 anos. E o que esse projeto mudou na vida do senhor?
muda muita história, você aprende a valorizar, você aprende a conhecer. Você tá dentro da igreja 4 paredes, você vê, você enxerga diferente. Sim. Aqui fora você tem outra visão. Aqui fora você vê como é que é o real. Tem hora que dá medo, você põe dentro do seu carro traficante, você põe dentro do seu carro e já matou 5, 6. Tem hora que não teve vontade, tava falando pra coisa. Ele me parou um dia e falou, pastor, nós estamos indo pra onde? Falei, nós estamos indo pra igreja. Ele falou, não, para o carro aí pra mim que eu não quero ir. Tô com tanto demônio no corpo, não quero nem ver falar em Deus. Parei o carro, desceu. Tem outros também, você escuta muita história deles. Mas é bom. É um trabalho que nós não queremos fazer porque não é cheiroso, é pedido, não é aplausível. Mas é bom, vale a pena. Eu acredito que o verdadeiro evangelho que Deus quer é isso. É nós aqui fora. Nós, igreja aqui fora. Mas vale a pena. Vale a pena. A oportunidade está aberta. Vocês podem vir, a seara está grande, o lavador está pouco. Muito obrigada. Nesse momento, as nossas acadêmicas estão em um momento de aconselhamento. Elas estão emprestando seu ouvido para ouvir as histórias, para ouvir as queixas, para ouvir as dores e aconselhar, sendo direcionadas pelo Espírito Santo. Esse é um momento muito especial, assim como a participante também do projeto Anjos da Fé também está aconselhando a nossa querida irmã. Nós estamos aqui com a missionária Ellen, uma das voluntárias do projeto Anjos da Fé. Antes da gente começar a filmar, eu estava perguntando para ela, então as suas terças, seus sábados e domingos é aqui. Voltado para o projeto. Voltado para o projeto. Só que a gente só vem na rua dia de sábado. Só dia de sábado que a gente busca eles aqui e leva para o projeto, né? Aí a senhora disse também que até a sua família, eles sabem que esses dias são sagrados. Esses dias é do projeto. Há quantos anos a senhora faz parte desse projeto? Eu já estou aqui há 1 ano. Há 1 ano. 1 ano e pouquinho já. E o que esse projeto mudou na vida da senhora? Esse projeto ele é o seguinte, você vem uma vez, isso eu falo para vocês também, você vem uma vez, você não consegue deixar de vir. Eu fiquei doente com uma anemia muito forte em casa, e eu ficava lá e eu ficava chorando porque eu queria estar no projeto. Porque a gente apaixona e a gente se preocupa com cada um deles também, porque tem pessoas aqui, igual que eu estava conversando com aquela senhora, ela não tem droga, não tem problema com droga, com bebida, mas ela não tem onde morar, sabe? Isso é muito triste, uma pessoa de idade assim, não tem onde morar. O companheiro dela é aquele cachorrinho ali, focaliza ali pra você ver. O companheiro dela é aquele cachorrinho ali, ela não tem onde morar, porque ela perdeu a aposentadoria dela, então complicado, né? Agora hoje vive na rua. E isso tem um paralelo com o projeto que a gente está fazendo, com o tema, que são os direitos fundamentais, os direitos humanos, que isso deveria ser algo básico para as pessoas ter moradia, saúde, educação, alimentação, a vestimenta, que a gente abordou algumas pessoas, e essas pessoas estavam falando, eu preciso de uma roupa, eu preciso tomar um banho. Então, coisas básicas que a sociedade, o Estado não está fornecendo. Mas a gente encontrou
não só o Anjos da Fé, mas outros projetos também que fazem esse trabalho, que chegam onde o Estado não consegue chegar. Então, é admirável, irmã, é admirável porque a gente consegue ver o seu amor. Porque tem pessoas que só precisam de um abraço. Você pode ver, eles ficam felizes quando você dá bom dia para eles. Então, às vezes a sociedade tem medo de chegar perto, tem medo de dar um bom dia, de ser assaltado ou ser judiado. Mas essas pessoas, quando você chega perto deles, eles demonstram um respeito tão grande com a gente, sabe? Por quê? Porque você trata ele com respeito, ele te devolve o respeito de volta. Você trata eles com amor, ele te devolve o amor de volta. Tem pessoas aqui que já estão no fundo do poço, não sabe mais. Tem pessoas que a gente encontra, eles falam assim, irmã, essa noite eu passei a noite inteira pensando em me jogar na frente de um carro, ou me matar, ou ir subir numa ponte e me jogar. Isso é muito triste, isso corta o coração da gente. Vocês fazem esse trabalho há 9 anos, né, irmã? Há 9 anos que o projeto vem dando essa assistência à população em situação de rua, prostitutas, e à população em geral, porque a senhora disse, quando a gente entrou no celeiro de vocês, assim que a gente chegou, que vocês recebem donativos e doam para a população, não apenas para pessoas em situação de rua. Como que é como vocês granjeam esses alimentos, esses mantimentos, e as roupas também? Pessoas, né, que doam. Algumas coisas também nós recebemos da OVG, né? Algumas doações também da OVG, outros supermercado. Tem um verdurão, Campo, eu esqueci o nome do verdurão agora, do pastor José Leandro, que também doa as verduras também para o projeto, entendeu? E tem o coordenador também, ele granjeia bastante coisas para a gente também do projeto. Então, tudo lá é doação. E a gente passa igual, você viu aquela senhorinha que está fazendo a comida lá hoje, a Dona Maria? A Dona Maria, ela tem vários netos, ela tem 5 netos. Tem mais uma mulher que está também na casa dela, que ela colocou dentro da casa dela, que está grávida, que essa mulher está passando risco de vida com a gravidez, que ela está com eclâmpsia. Tem mais filhos, então a gente doa cestas básicas para eles e outras mulheres também que vão saindo, pessoas que vão saindo de situação de rua, que a gente doa cesta básica também. Entendeu? Quando a gente sabe de alguma... E até os voluntários que trabalham lá, como eu também. Quando eu fico sabendo de alguma pessoa que está em situação assim de... precisando de uma cesta básica também, eu vou e dou também. Tem as pessoas que a gente doa. Mulheres grávidas que chegam lá também, recebe também, ajuda também. A pastora consegue roupinha, consegue as coisas também, fralda. Então... é assim, formiguinha, um trabalhando de cá, outro trabalhando de lá, outro trabalhando de lá. E a gente une todo mundo e faz a obra. Esse é o trabalho dos Anjos da Fé. Às vezes tem muito apoio, né, dos governantes, sem apoio do Estado, mas é um trabalho que as pessoas, a população está fazendo. E isso é lindo, até me emociona. Porque é o que Jesus mandou a gente fazer. A gente divide o pão, a gente viu que vocês têm uma escola bíblica dominical, vocês ensinam as crianças, ensinam os adultos. E a gente chama de apacentamento. Apacentamento, que lindo. A gente chama de apacentamento. E tem pessoas que, o que emociona a gente mais ainda, irmã, é que tem pessoas que vai saindo das ruas, a gente vai conseguindo uma panelinha, vai conseguindo uma coisa. Descobrimos agora o auxílio aluguel, que eu quero usar muito isso, que é para ajudar eles. Estava até conversando com aquela senhora ali, falei, olha, tem auxílio aluguel, vai no Centro Pop, procura lá. Então, a gente fica procurando onde é que tem recurso para a gente poder orientar eles, para eles estar conseguindo mudar de vida. Que o intuito é esse, mudar a vida deles. Amém.
Então, nós falamos com a missionária Ellen, uma grande apoiadora, voluntária. Ela não recebe nada para estar doando seus dias, o seu tempo, doando o seu amor para essas pessoas. E muito obrigada pelo trabalho que você faz. Muito obrigada pelo amor. Com o amor que você faz esse trabalho, a gente consegue ver você entregando café, entregando as coisas. Muito obrigada. Que Deus te abençoe, te recompense ricamente. Obrigada. Vocês também. Nós encontramos mais 2 pessoas, uma senhora de idade e um homem também. Ele disse que ele estava precisando de ajuda, precisando de roupas, banho, alimentação. Então nós estamos seguindo para o próximo ponto, até completar todas as vagas dos carros, onde nós voltaremos para o projeto, para a sede do projeto, e vamos servir um almoço, servir um alimento, vamos conduzi-los a tomar um banho, a conseguir uma roupa. Nós estamos aqui com o Fernando. Fernando, como você conheceu o projeto? E conta um pouquinho mais do seu testemunho pra gente, porque a gente ouviu você falar, tá vendo você trabalhando aqui, e a gente quer conhecer um pouquinho mais de você. Como que você conheceu o projeto? Eu conheci o projeto há 9 anos atrás. Era uma mesinha e alguns pães que eles serviam café. Eu cheguei, conheci o projeto, eu era morador de rua, né? E esse projeto, ele mudou a trajetória da minha vida. Porque quando eu conheci o projeto, já havia 6 anos para 7 anos que eu morava nas ruas. E através do projeto, Deus, ele transformou a minha vida. Ele trouxe novamente a persistência dos colaboradores do projeto, das pessoas que trabalham no projeto, fez com que eu entendesse que ainda havia amor de Deus pela minha vida. Então eu comecei a me render aos pés do Senhor e estou aqui hoje, né, contando o testemunho que depois de 15 anos nas ruas, o projeto Anjos da Fé, né, através de Deus, é lógico, me arrancou, me tirou das trevas. E hoje você auxilia os pastores, a pastora Cristina, o pastor José Carlos, você busca as pessoas na rua, as pessoas em situação de rua. Conta pra gente um pouquinho do seu trabalho aqui no projeto. Sim, eu sou pastor, né, consagrado. Antes de eu cair nas trevas, eu era pastor. Então minha história, meu testemunho é mais... Eu digo que não é um testemunho, é um testemunho, né? Mas estou aqui para dizer isso. Então meu trabalho é esse. Eu busco as pessoas na rua, tragam para cá, sirvo eles, porque a Bíblia diz que nós temos que servir, né? É esse o meu trabalho. Deus abençoe, muito obrigada pelo seu tempo, muito obrigada pelo seu trabalho. E como nós já falamos, se você quiser contribuir assim como o nosso irmão contribui, vir com trabalho, voluntariado, com cestas, com doações, a gente vai passar o Instagram, vai deixar o número do Pix para vocês, e porque a obra, ela precisa de ceifeiros, ela precisa de ajuda, não é mesmo, irmão? É verdade, precisamos de vocês. Muito obrigada, Deus abençoe.